Conheça para crer, creia para viver. O Evangelho de João, o quarto Evangelho nas Escrituras, é sobre isto. Conhecer a Cristo para que possa-se crer e então, crendo nele, encontrar-se a vida com Deus, a vida eterna, a verdadeira vida, a vida que ninguém encontra até que conheça Cristo e creia. Nós vamos, nesta noite, caminhar um pouco mais no Evangelho de João, mas antes vamos recordar o texto, aliás, vamos focar no capítulo 18 nesta noite, mas antes de lermos o texto desta noite, deixe-me recordar o propósito firmado deste livro, que está lá já para o final do livro. No capítulo 20 diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes, os que foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Um propósito muito definido pelo qual esse Evangelho foi escrito. E lendo e ouvindo este Evangelho, nós podemos ter essa experiência maravilhosa de crer e encontrar vida com Deus. Nossa leitura hoje está no capítulo 18, mas eu quero ler 3 textos antes de lermos o texto desta noite. E eu quero ler o texto de João capítulo 13, quando Jesus está iniciando aquela conversa longa no cenáculo, na noite da sua prisão, quando ele lava os pés dos discípulos e estabelece a mesa do Senhor, a chamada ceia do Senhor. E então nós temos a Jesus Cristo conversando com eles, e no verso 36 é narrado o seguinte naqueles diálogos: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas seguirão-me mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Palavra do Senhor Jesus Cristo para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E nós queremos focar nesta noite justamente neste capítulo, no capítulo 18, quando Jesus então tinha a sua prisão decretada, ele está preso e Pedro fracassa. Mas para o nosso melhor entendimento, quero ler a narrativa paralela no Evangelho de Lucas. Ouça. No capítulo 22, verso 31, Simão, Simão, Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Simão, Simão, ou Pedro, Satanás pediu a vocês para peneirá-los como trigo. Como lavrador, usando uma peneira, jogando o trigo para o ar para separar a palha do grão. Mas eu orei por você, disse Jesus, para que a sua fé não desfaleça. E ainda continua a narrativa de Lucas, no mesmo capítulo 22, verso 59, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou para Pedro:
Certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Isto é, Pedro estava com Cristo. Essa testemunha aborda ali, enquanto Pedro está ali perto do julgamento. Certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava Pedro ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E, diz o texto, Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Agora, o texto nosso para esta noite, capítulo 18. Vamos ler uma parte que narra uma parte do julgamento de Jesus, mas nosso foco está na experiência desafiadora, tremenda de Pedro naquela noite. Verso 15, capítulo 18. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo mal, denuncie o mal, mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. E no mesmo instante um galo cantou. Um comandante diz a história de um navio de guerra, um capitão de fragata, numa noite com nevoeiro, viu uma luz no horizonte próximo. Diz a história que o capitão de fragata, comandante então naquele encoraçado, mandou que se enviasse uma mensagem. É um navio próximo na nossa rota, é um perigo, envia a seguinte mensagem: rota de colisão, desvie 10 graus para o sul. Mas veio a resposta lá daquela luz: rota de colisão sim, desvie 10 graus para o norte. O capitão pediu então que fosse enviada uma mensagem mais firme: aqui é o capitão de fragata da Marinha, ordeno
Desvie 10 graus para o sul. Veio a resposta daquela luz. Aqui é um cabo da marinha. Desvie 10 graus para o norte. O capitão, já irritado, mandou a seguinte mensagem: estou conduzindo uma fragata encoraçada de 300 metros de puro aço, desvie imediatamente. Veio a resposta da luz. Aqui é o encarregado do farol de uma ilha rochosa, desvie. Alertas, alertas que vêm ao nosso caminho e nem sempre lidamos com eles como deveríamos lidar. Pedro disse a Jesus Cristo: como que eu não posso te seguir? Eu vou dar a minha vida por ti, estou pronto a fazer isso. Ele à prisão. Lá no capítulo 13, quando ele afirma isso, no Evangelho de João, Jesus diz, primeiro uma pergunta: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante 3 vezes, desculpe, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O alerta de Jesus Cristo. Chega o dia, aliás, horas depois disto, Jesus é preso no Olival, no Getsemane, é levado então lá para Jerusalém, de volta ao perímetro urbano, está lá naquele pátio, inicia-se um julgamento, primeiros questionamentos de Jesus, e Pedro chega para acompanhar de perto, furtivamente, e ali, naqueles momentos, acontecem as 3 questões, os 3 questionamentos, você é um deles, e 3 vezes Pedro diz, não, não sou, não pertenço ao grupo dele, não conheço este homem. E aí o galo canta, e Lucas completa dizendo que Pedro, naquele momento, chorou e chorou amargamente. Primeiro alerta, você me negará 3 vezes, antes que o galo cante. Segundo alerta veio, cumprindo o primeiro, o galo cantou. Aí está a experiência de Pedro em lidar com os alertas que vêm à vida dele. Como é que você tem lidado com os alertas de Cristo na sua vida? O galo tem cantado. O galo sempre canta. Como que você reage? Como é que você tem tratado o canto do galo, os alertas do Senhor para a sua vida? Ainda, quem sabe, neste dia, nessa semana. Esse texto, essa experiência de Pedro tem uma mensagem profunda, necessária e até urgente para todo discípulo de Cristo, para você nesta noite. E se você não é um discípulo de Cristo ainda, é uma mensagem para você. O que é que essa experiência de Pedro, a narrativa de João, vem dizer à sua vida, de importante a sua vida nesta noite? Vem dizer para você: atente para os alertas de Cristo. Atente para os alertas de Cristo. Não trate levianamente. Não ignore quando você ouvir o alerta. Preste atenção. É enviado para o seu bem. É enviado ao seu caminho porque você precisa ouvir. Então, veja com seriedade. Trate com seriedade. Atente para os alertas de Cristo. Você tem atentado? Atente para os alertas de Cristo, que vêm de muitas formas, são manifestados em diversas formas. Nós temos aqui a experiência de Pedro neste alerta que diz que veio através do canto de um galo. E há um debate entre os entendidos, os intérpretes, os eruditos no Novo Testamento, se referia ao canto de uma ave ou a algo que acontecia na guarda romana, chamado de galicínio. Dividiam a noite em 4 vigílias, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, e das 3 às 6 da manhã. E quando chegava a terceira vigília, a troca da guarda, havia um toque de corneta para a troca da guarda, que era chamado também de galicínio.
um canto do galo. E então há uma discordância com relação a isto, mas provavelmente tenha sido realmente esta corneta chamada canto do galo. Antes do galo cantar, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Que estranho, um alerta vindo de uma ave, um galo, ou mesmo de uma corneta militar dos romanos que prenderiam Jesus. Esse é o alerta que vem à vida de Pedro. Este é o chamado de Deus que vem a Pedro naquele momento. Esta é a intervenção na vida de Pedro. Como Deus trabalha em alertas em formas variadas, você tem que prestar atenção nisto. Deus tem falado, Deus fala. Encontramos na Bíblia variedade de alertas, até o caso em Números 22, no Velho Testamento, quando a mula de um homem chamado Balaão se manifestou. Como pode isso ser? Deus é capaz de mover coisas para tocar o nosso coração e o nosso caminho e nos alertar. Nós temos a história também no Velho Testamento do profeta Jonas. Qual foi o alerta para o Jonas? Um peixe, um grande peixe no mar, quando ele iria perecer. É através daquele peixe ou naquele peixe que Jonas finalmente cai em si e entende o alerta de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um erudito entre os judeus, líder, e que perseguia os cristãos lá nos princípios da igreja cristã. E um dia ele está indo de Jerusalém para Damasco, com cartas que o autorizavam a prender cristãos, e ele está com uma escolta. E naquele caminho, possivelmente andando a cavalo, uma luz forte surge e derruba Paulo. Se do cavalo, caiu do cavalo. Se andando, caiu ao chão. E ali então foi o encontro dele com Deus. Quando você estuda a vida de Martinho Lutero, o grande reformador, aliás, estão celebrando os 500 anos dele, da reforma, aliás, neste ano, impactou o mundo. A conversão dele se deu no meio de uma tempestade, através de um raio, que então finalmente sacudiu muito a vida de Martinho Lutero. Aliás, é um passo na direção da conversão dele. Agostinho, grande filósofo, teólogo, pensador. Se você fizer um curso de filosofia em alguma universidade, em algum momento, entre os pensadores, vão lhe apresentar Agostinho. Um homem de uma reflexão tremenda, produziu muitas obras. Agostinho foi criado num lar cristão, ou melhor, criado num lar cuja mãe era cristã, o pai não, mas na sua adolescência abandonou a fé cristã e partiu para uma vida um tanto quanto mundana. Primeiro buscou filosoficamente o maniqueísmo, depois mudou de posição filosófica para o neoplatonismo, mas ele saiu da sua cidade para estudar na Grande Cartago, e lá ele, como um bom estudante universitário, entrou pesado na vida libertina. Isso não é novidade. Se tornou um intelectual e foi lecionar, mais tarde em Milão, lecionar retórica. E lá ele foi exposto à pregação de um homem, um grande líder na época, grande pregador, Ambrósio, bispo de Milão. E ouvindo o bispo de Milão, aquela mensagem começou a fazer sentido para ele. Mas quando que se deu realmente o ponto de virada para ele, ele estava num parque e ele ouviu crianças cantando uma canção infantil. Tome, leia, dizia o cântico. E ninguém sabe até hoje que brincadeira era essa e o que mais dizia essa canção, mas ficou registrada essa frase através de Agostinho, seus escritos, o seu testemunho de conversão. E este grande intelectual, que tinha já sido preparado através dos ensinos profundos de Ambrósio, vai ter seu momento de virada quando ele escuta um grupo de crianças cantando Tome, leia. O que essa canção infantil dizia? Mas para ele entendeu que Deus estava dizendo a ele: leia a palavra de Deus, pegue a palavra de Deus e leia.
E ele abre a palavra de Deus. E abre no capítulo 13 de Romanos, onde fala sobre a vida mudada, transformada por Deus, e o que é que sai das nossas vidas quando Cristo chega em nossas vidas. O rompimento e libertação da escravidão do mundo, que aliás ele sentia essa escravidão na vida dele, e aquilo muda a vida dele. Um grupo de crianças cantando. Deus trabalha de diversas formas. Meu pai e alguns irmãos dele, meus tios, na juventude, foram para São Paulo, saíram da cidadezinha do interior, muito pequena, em busca de oportunidades, e foram morar juntos numa republiqueta. 2 deles, pelo menos, todos eles foram criados na igreja, todos criados na igreja, mas jovens da grande cidade, 2 ou 3 deles colocaram o pé no mundão, abandonaram a igreja e entraram para valer na vida longe do Senhor. Um deles, Osias, começou a chegar tarde da noite embriagado. Osias ia para os salões noturnos, jogo de bilhar, e onde junto com o bilhar uma porção de outras coisas aconteciam. O irmão mais novo, Oswaldo, meu tio Oswaldo, ainda adolescente, vendo o irmão bem mais velho, chegando tarde, embriagado, longe da igreja. Uma noite, ele vai lá no salão de bilhar, ainda adolescente, e ele entra e vê o irmão dele naquele estado lamentável, e ele grita para o irmão dele: Osias, aqui não é o seu lugar. E meu tio Osias teve a vida mudada, foi para casa com o irmão adolescente, e a vida foi mudada e se tornou um pastor depois. A voz de Deus, os alertas, manifestado de tantas formas. Você tem ouvido? Tem ouvido? O Espírito Santo sempre, sempre alerta. Pastor Exaltino, um homem de grande conhecimento, faleceu recentemente. Quando ele estava se preparando para ser pastor, estudando no seminário no Rio de Janeiro, um dia ele entrou numa crise espiritual, uma crise de fé, foi incomodado por algumas coisas, não concordou, e ele decidiu deixar o seminário, aquela proposta de uma vida como pastor no futuro. Não somente isto, como ele decidiu romper com a fé cristã. E ele mudou de cidade, vou começar a vida de novo, uma outra proposta. Chegou na outra cidade, foi trabalhar como balconista numa loja, me parece que uma loja que vendia tintas. E lá estava ele agora, lugar novo, recomeçando, ninguém o conhecia, ninguém sabia que ele era um crente, muito menos que ele tinha no passado, ou pouco tempo atrás, na sua vida, o propósito de se tornar um pastor, que estava estudando num seminário. E lá está ele vendendo, no balcão. Lá, num belo dia, ele está servindo um cliente. E eles conversam, vendendo o produto e falando de algumas coisas. E o freguês, no dado momento, para e diz para ele: você é um crente, não é? Aquilo foi quase como um soco no estômago dele. Ele queria se esconder, romper, esquecer tudo isto. Mas Deus o encontra ali. E ele fica um pouco irritado, vai para casa meditando, e finalmente ele entende que ele não pode fugir do Senhor. E onde ele for, está nele, e Deus o encontra. Os alertas do Senhor. E se tornou um grande pastor. Enfim, o Espírito Santo sempre alerta. O problema não é se nós temos recebido alertas. Deus nos alerta de muitas formas, inclusive dessas formas tão estranhas, como o canto de um galo. Um Deus muito criativo para interferir nos nossos caminhos e nossas vidas. O Espírito Santo fala à nossa consciência, à nossa reflexão pessoal. Qual é o problema? O problema é que não temos um coração sensível e aberto para ouvir o alerta. A questão não é se Deus nos alerta, se o Espírito Santo nos alerta exteriormente ou interiormente. A questão é se o coração está sensível. Qual é o perigo?
O perigo é não atentar, não atender para os alertas. Pedro ouviu. Tocou, possivelmente, a corneta. Jerusalém toda, possivelmente, ouviu, na calada daquela noite. Para eles, era apenas, mais uma vez, uma corneta da guarda romana tocando. Como aconteceu tantas noites. Para Pedro, era a voz de Deus. Veja que o problema está, primeiramente, em você, no seu coração. Se você ouve quando Deus fala através de situações, lá está você, naquilo que não deveria estar, Deus fala, Deus envia a palavra, de algum jeito, vem a mensagem, vem o alerta, algo que lhe lembra, que chama a sua atenção. A igreja que alerta em nossas vidas, a igreja de Jesus Cristo. E como ela fala a nós, não é mesmo? Por isso que muitos crentes começam a fugir da igreja. Porque o problema não é que Deus não está falando, Deus está falando através da igreja, mas não quer ouvir. Quando a igreja exorta, quando a igreja chama, quando a igreja se reúne em culto, a presença nossa no meio da igreja é um tremendo alerta, não é verdade? As mensagens da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, quantos alertas em nossas vidas, o nosso tempo de oração, o Espírito Santo fala conosco, alertas e alertas e alertas, manifestações diversas. É importante não fugir dos alertas, é importante se expor aos alertas do Espírito Santo. Eles são saúde para a sua vida com Cristo neste mundo. Nunca fuja dos alertas, porque lhe incomodam, porque vem transtornar os seus planos. Se transtornar é porque está precisando, esses planos precisam ser transtornados. Enfim, atente para o alerta, os alertas de Cristo, manifestados de diversas formas. E por que esses alertas são enviados? Esses alertas são enviados por causa da sua fraqueza. Por causa da fraqueza. Pedro, grande Pedro. Pedro jura fidelidade. Vou à morte e vou à prisão com o Senhor. Tremenda palavra essa. Você teria coragem de dizer isso? Pedro disse na frente dos companheiros ali. Grande momento de Pedro nessa colocação, jurando essa fidelidade. Não podemos repreendê-lo por isso. É um grande momento dele. Quando chega a hora da prisão, lemos na semana passada, Pedro, quando vê ali o momento da prisão de Jesus Cristo, ele saca uma adaga e corta a orelha de um homem. Ele diz, vou defender Jesus, nós vamos resistir, não vai acontecer prisão nenhuma aqui. Momento de coragem dele, talvez equivocado, sim, mas um momento de coragem, um homem de posturas. E mais, Jesus é preso. Os outros discípulos, a maior parte deles, fugiram. O que faz Pedro? Pedro segue. Onde vão levar Jesus? Levam Jesus lá. Ele quer entrar no prédio e ver o julgamento. Ele não foge. Ele chega no portão, é barrado. Há um outro discípulo, não nos é dado o nome. Muitos entendem que é o próprio João, o apóstolo autor deste evangelho, porque outras vezes ele se mantém no anonimato quando se refere a ele. Enfim, esse discípulo tem porta aberta com as autoridades, então através daquela casa, o sumo sacerdote, grande autoridade em Jerusalém. E aquele discípulo então entra. E Pedro não pode entrar, fica de fora, não conhece. Mas ele consegue entrar porque outro discípulo dá uma carteirada. Deixa ele entrar, conheço ele. Mas ali na porta Pedro já é questionado. E ali na porta vem a pergunta, não é você também um dos discípulos dele, de Cristo, Jesus Cristo? Pedro nega. Pedro
que promete andar com Cristo até o fim, ir até a prisão, se necessário, e morte. Pedro que saca um punhal, uma adaga e está pronto para enfrentar a guarda romana ali no olival. Pedro que, inclusive, tem a coragem de caminhar por perto ali, e sabendo que poderia ser identificado como um deles. Tem o seu ponto fraco. Quando vem a pergunta da empregada, que no original literalmente é mais ou menos o seguinte: você não é também um dos discípulos desse homem? Você é? Talvez uma pergunta irônica. Você não é um discípulo desse aí também? Ou talvez uma pergunta sutil. Enfim, Pedro, com todos esses momentos que parecia revelar grande firmeza, tem o seu ponto fraco e ele cede a pergunta e diz: não, não. Fraqueza de Pedro. E depois de negar uma vez, ele vai negar outra e vai negar outra. Comum ao ser humano, um fracasso levar a outro fracasso. É preciso tomar cuidado com a primeira escorregada, porque a segunda vem atrás. Fracasso encaminha fracasso, de negação em negação caminhou Pedro. Depois da primeira ficou difícil de voltar atrás. E Pedro então ficou com os nossos políticos, nos nossos dias, de todos os partidos. Uma negação exige outra, para encobrir a primeira. Coisa humana. E Pedro tinha algo a aprender sobre si mesmo. Pedro tem um equívoco sobre si mesmo a ser corrigido. Pedro disse a Jesus Cristo: ainda que todos o abandonem, não eu. Eu vou até a prisão e vou até a morte. Você percebe o que acontece com Pedro aqui? Pedro tem uma grande autoconfiança. O ser humano é fraco. E o ser humano não pode caminhar pela sua própria força. Esse é um ponto vital da vida cristã. Eu não vou abandonar, esses talvez abandonem. Eu não, eu sou diferente. Uma grande autoconfiança. O cristão é aquele que aprendeu que não pode confiar em si mesmo. O cristão é aquele que aprendeu que não pode confiar em si mesmo. O cristão é aquele que é totalmente dependente de Deus, do poder de Deus e da graça de Deus em Cristo. Quem sabe ainda na área humana, Pedro escorregou e negou, porque entrou em racionalização. Você é um deles também? Bem, eu quero entrar. E para entrar, eu vou dizer não, mas é por uma razão boa. Eu quero estar lá perto de Cristo e ver o que está acontecendo. Já viu isso antes? Este subterfúgio. Subterfúgios são inaceitáveis diante de Deus. Subterfúgios, racionalizações não pertencem à vida com Cristo, à vida cristã. Poderia ter explicado: eu fiz isto, mas pensando naquilo. E Pedro entra, e ele é achado, inclusive, junto aos que estavam ali contra Jesus. Os oficiais do templo, que foram juntos com a guarda romana para prender Jesus, lá estavam. E o texto diz, literalmente, que eles fizeram um braseiro, não era uma fogueira, mas um braseiro. Então, um tanto quanto escuro naquele grande pátio. E Pedro também quer se aquecer. Jerusalém, elevado, bem elevado do nível do mar. E nessa ocasião do ano, a noite é fria. E Pedro também quer se aquecer, e ali está Pedro. E naquela roda, chega o momento quando ele é questionado se ele também pertencia ao grupo de Cristo. Veja a situação de Pedro. Pedro está na roda que não tem nada a ver com Cristo.
mas não para testemunhar, para se posicionar, mas para ficar oculto, neutralizado. Grande perigo na vida cristã quando andamos com aqueles que nada têm a ver com Cristo. Estamos andando com eles para afirmar Cristo, testemunhar, mostrar nosso compromisso com Cristo. Estamos ali para sermos neutralizados pelo mundo e fazermos nenhuma diferença e até então negarmos a Cristo diante deles. Fraqueza humana. Pedro se ajuntou aos inimigos à volta do braseiro para ser confundido com um deles. É você de Cristo? Não. Então, sou igual a vocês. Pedro naturalmente humano. Pedro, nosso irmão prezado. Pedro como eu e você. Momentos de boas intenções, momento de boas ações, mas suscetível aos fracassos. É preciso conhecer a sua fraqueza e saber da sua necessidade de Cristo. Pedro precisava do alerta. Precisava do alerta. Você precisa do alerta. Atente para o alerta de Cristo. Eles são enviados por causa da sua fraqueza. Não desconsidere. Você precisa ouvir os alertas. Atente para o alerta de Cristo, porque eles são frutos da misericórdia, da graça de Cristo. Atente para o alerta de Cristo, porque eles são acionados pela graça de Cristo. Pedro jurou fidelidade. Que postura, a melhor postura que podia apresentar. Eu vou até a morte, eu vou até a prisão. Mas sabe, a melhor postura humana sozinha é insuficiente. Se não for a graça de Deus em Cristo, vai fracassar. Vai fracassar. O alerta é enviado porque a graça de Cristo conhece a sua fraqueza e sabe que você precisa. Precisa dos alertas. Encontramos Jesus Cristo falando a Pedro que ele haveria de negar. Lá no Evangelho de Lucas nós lemos, mas naquele texto nós lemos também que Jesus diz: Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Testar, provar vocês de uma forma tremenda, fazer vocês rodarem, cirandarem. Mas Jesus completa, falando para Pedro especificamente: mas eu orei por vocês, ou por você, para que a sua fé não desfaleça. A graça de Cristo sobre nós, louvado seja Deus por isto. Caminhamos as nossas fraquezas, mas o nosso intercessor intercede por nós, e Satanás nunca terá a última palavra. Atente para os alertas. São acionados, são frutos da graça de Cristo. Por que Cristo alerta Pedro? Você me negará 3 vezes antes do galo cantar. Por que Jesus alerta? Para colocar Pedro numa situação difícil diante dos outros, criar uma situação de embaraço. Não, já é o plano de Jesus para conservar Pedro e trabalhar a vida de Pedro. Jesus alerta porque ele cuida de Pedro, porque ele se importa com Pedro. Quando você recebe um alerta do Senhor, é a graça de Cristo que se importa. Quando Deus fala ao seu coração através da igreja, através de um irmão, através do pai, da mãe, do irmão carnal, ou através de situações, ouça, porque é a graça de Cristo que quer o melhor para você, que se importa com você, que está lhe alertando. Jesus é movido por graça. Cristo que se dá por nós, Cristo vicário. Lá está Pedro naquele pátio, e à distância Jesus sendo interrogado. Primeiro momento de interrogação, mais informal. Pedro é interrogado 3 vezes pelo menos, e Cristo também é interrogado.
duas interrogações. A interrogação de Pedro, a interrogação do fracasso. A interrogação de Jesus é a interrogação do cordeiro que é levado à cruz. Não do fracasso, mas do justo que toma o lugar do injusto. Pedro nega, Cristo assume a cruz por Pedro e por você. É a graça de Cristo se movendo. Atente para os alertas que vêm à sua vida, são acionados pela graça. Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus sabe que ele vai negar. Mas quem é esse Cristo? Esse é o Cristo da graça suficiente, plena, capaz inclusive de perdoar Pedro, que prometeu jurar, ir com ele até o fim, e o nega descaradamente 3 vezes. Mas Cristo não abandona Pedro. É um Cristo capaz de perdoar. Os alertas são enviados à sua vida, acionados pela graça de Cristo, que pode sempre retomá-lo e fazê-lo começar novamente. Ouça os alertas, ouça, porque é a graça de Cristo na sua vida. A graça que sempre toma e começa de novo. Por isso, é o momento e a oportunidade de restauração. Os alertas são oportunidades de restauração. Atente para os alertas de Cristo, porque são providos para a sua restauração. Encontramos aqui Cristo, Deus conosco, onisciente inclusive. Ele diz para Pedro: daqui a algumas horas você vai me negar 3 vezes, Pedro. Cristo sabe antes, sabe tudo. Não é homem apenas, é Deus homem, nosso Senhor e Salvador. E Cristo então em total controle da situação. A hora da sua prisão é a hora em que ele permitiu que fosse preso. Chegou a hora, diz ele, na sua oração sacerdotal no capítulo 17, capítulo anterior. Chegou a hora falada, comentada no Evangelho todo, a hora da sua prisão e crucificação. Ela acontece na hora de Deus e não na hora dos homens, na hora do poder militar romano. Deus onipotente, Deus onisciente, Cristo alerta antes, Cristo em controle da situação, inclusive da vida de Pedro. Mas tudo isso para quê? Visando a restauração de Pedro. A razão não é humilhar Pedro, no sentido de expor: Pedro, você fala uma coisa, você não vai fazer, a sua palavra não vale nada, Pedro. Não é isto. Cristo está trabalhando na vida do Pedro já ali antes do momento. Alertas que vêm para restauração e não para derrubar, não para terminar, de acabar então com aquilo que já não está bom, mas para resgatar e tirar a vida sua do caminho longe de Deus. Lucas completa a narrativa com uma informação a mais que nós não temos em João. Nós lemos no capítulo 22, o Evangelho de Lucas. Diz lá: o galo cantou, Pedro saindo dali, Pedro chorou amargamente. Não sei para onde ele foi. Talvez envergonhado, mas certamente quebrantado. Saiu dali e foi chorar amargamente. Há uma necessidade de quebrantamento. Se nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, se estamos nos afastando dele, a única forma de se corrigir isso é o quebrantamento. O alerta de Cristo vem à sua vida para trazer restauração, mas toda restauração, todo ouvir do alerta leva sempre ao quebrantamento. Enquanto eu não me quebrantar, eu não ouvi o alerta de Cristo. As pessoas falam comigo: você não está com os passos firmes na fé, o seu testemunho está comprometido, você está junto com o mundo neutralizado e sendo um com eles, você está longe da igreja, você não está se expondo aos alertas da pregação, da mensagem, do estudo bíblico, da comunhão.
Você está vacilante, claudicante, você precisa se firmar. Eu não aceito isso, não mexam comigo, o orgulho está em pé. E o alerta não produz o efeito que tinha que produzir. É preciso quebrantamento. Maravilhosa hora, quando o quebrantamento chega. E mesmo um homem duro como Pedro, pescador de profissão, na hora lá que a guarda romana aparece, saca uma adaga e sai para a briga. Um homem difícil, duro, mas é um homem também que é capaz de se quebrantar. Feliz é o servo de Deus que chega ao quebrantamento. A hora maravilhosa, quando tudo pode ser mudado e corrigido. E a graça de Deus fazer aquilo que ela quer fazer. Ovelhas do Senhor. Quando o cajado toca, elas obedecem. Meu pai foi pastor por décadas. E já um velho pastor, ele falou uma vez. Sabe, quando tem um rebanho de cabrito e ovelha, é fácil separar ovelha de cabrito. Quando eles vão passando, você bate com o cajado, a ovelha faz mé e muda de caminho e obedece. Quando é um cabrito, você bate, ele dá coice e sai pulando. Não conhece quebrantamento. Estão me cobrando, estão me apertando. Deus está me apertando. Racionalização, mas estou fazendo isso porque não sei o quê. A hora quando o debate acaba, quando inclusive o viajar no poder humano acaba. Eu vou fazer, eu posso, confiança na força humana. Uma hora maravilhosa quando o ser humano sente a sua pequenez, o seu fracasso, e sabe que precisa de graça. E Pedro foi chorar, mas não só chorar, foi chorar amargamente. E Pedro, sabemos pela história, teve humildade para recomeçar. Sabe, quando nós nos quebrantamos, nos acertamos com Deus na sua graça, não tem mais orgulho que me impede de recomeçar. Pedro poderia ter fugido, sumido, neguei, que vergonha. Por mais que ele ficasse em choro, fosse um choro não de realmente quebrantamento, mas só de vergonha. As pessoas choram de vergonha, mas não de quebrantamento. E aí fogem. O choro de Pedro era o choro da humildade. Quando então o que os outros pensam e falam não importa, realmente eu fracassei, mas a graça de Deus me levantou. Diz a lenda, e inclusive, uma lenda apenas. Inclusive, quando Pedro em alguns lugares passava, as pessoas imitavam o canto do galo. A verdade é que nós sabemos que este homem que nega Cristo sai dali para ser um servo do Senhor. O que é que nós sabemos dele? Nós sabemos dele que ele se tornou um apóstolo. Nós sabemos dele que ele evangelizou nos lugares. Sabemos que ele pregou o grande sermão no dia de Pentecostes, após a ascensão de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, diante ali de gente de todas as partes do mundo que vieram para o festival de Pentecostes em Jerusalém, Pedro prega Cristo. Pedro restaurado, um novo homem. Temos 2 cartas de Pedro na palavra de Deus, legado para nós que vem dele. No fim do Evangelho de João, mais adiante, no capítulo 21, Jesus prediz que Pedro iria sim, isso posteriormente, o Cristo já ressurreto, falando que Pedro iria sim dar a vida pela causa de Cristo. E na história, na tradição, é dito que Pedro, por volta do ano 68, foi crucificado em Roma, debaixo do governo de Nero, imperador Nero. Foi levado à morte por causa de Cristo. Pedro foi restaurado. Alertas.
Deus envia alertas, atente para os alertas, não jogue fora, tenha um coração sensível. Não é que Deus não envia alertas, a questão é se o seu coração ouve. Se você faz a repulsa, você perde o trabalho da graça de Deus na sua vida. A sua fraqueza precisa de alertas, entenda isso, seja quebrantado, não reaja com orgulho, aceite a palavra que vem ao seu caminho. E sabe, muitas vezes até Deus envia alertas que a fonte de alerta nem sabe que é um alerta que Deus está usando. O guarda que tocou, se foi o guarda que tocou a corneta, não tinha a menor ideia o que é que ele estava fazendo na vida de Pedro. E se foi uma ave, muito menos. Mas Deus usou. Ouça a voz do Espírito. Com humildade e quebrantamento. Jovens, adultos, ouça. Deus que vem para restaurar. Aí estava o aluno, iniciando lá, escola, na antiga primeira série. Entre os seus materiais tinha o caderno de desenho. Anos passados. E chegou o dia, então, quando tinha aula de desenho. Eles tinham seus lápis de colorir. E abriu a primeira página, e todos deveriam tentar fazer algum desenho. E todo mundo começou a trabalhar, lá estava aquele garotinho que começou a fazer. E no fim ele percebeu que ele não conseguia fazer nada, um monte de rabisco ali só. E ele começou a chorar, frustrado, envergonhado. A professora percebeu, se aproximou dele, viu o quadro, olhou para aquela página toda borrada, olhou para o garoto chorando. O que a professora fez? Passou a mão na cabeça dele, virou a página e disse: começa de novo. Ouça o alerta do Senhor. Ele vem para lhe restaurar. Pedro ouviu, chorou amargamente, e Deus não o jogou fora, mas usou ele poderosamente. Atente para os alertas. Você vê a graça de Cristo nos alertas? Você vê? O que você vê nos alertas? A questão nem é se quem está fazendo é alguém que você acha que seja reprovável. A questão é o que ele está falando se aplica à sua vida. Cuidado com a racionalização, as defesas. Mas ele não sei o quê. Quem tocou a trombeta ou a corneta foi um guarda romano que nada tinha a ver com Cristo. Pedro poderia ter dito: esse galo não. Esse é um soldado romano mundano. Não importa quem ele é. É para mim o toque, o canto do galo. Você vê a graça de Cristo nos alertas. Você se quebranta diante dos alertas. Os alertas têm lhe restaurado. Há algum efeito restaurador? Você ouviu um alerta nesta noite? Vamos orar na presença de Deus.